O ex-presidente Lula participou ontem da convenção do PSB e falou sobre a decisão da ONU em considerar a atuação de Sérgio Moro parcial. E também sobre eleições. Acompanhe o destaque, é de Carolina Abelim. Junto de dirigentes e nomes importantes do PSB e também do recém-filiado Geraldo Alckmin, Lula discursou agradecendo ao partido e dizendo que nunca foi tão necessário ganhar as eleições para devolver a dignidade ao povo. Ele voltou a falar sobre a união com o ex-governador de São Paulo. Porque isso chama-se política, isso chama-se maturidade, isso chama-se compromisso com esse país e compromisso com o povo brasileiro. Nós temos um compromisso, Alckmin. Nem você vai ter tempo de brigar comigo, nem eu vou ter tempo de brigar com você, porque nós vamos ter que dedicar todo o nosso tempo a brigar com quem precisar brigar para recuperar a dignidade, a qualidade de vida do povo brasileiro. Lula também criticou as emendas de relator e falou sobre propostas para o país. Que nós vamos reduzir a inflação, nós vamos provar que nós vamos aumentar o salário mínimo, nós vamos provar que vamos estabelecer uma regra de funcionamento do capital e trabalho, que ninguém possa se sentir escravizado. Nós vamos provar que o pequeno e médio agricultor vão viver dignamente do resultado do seu trabalho. Nós vamos ter 4 anos. 4 anos e que nós vamos ter que fazer em 4 anos o que seria necessário fazer em 40. Mais cedo, o petista tinha comentado a decisão da ONU de que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento da Lava Jato e deu sugestões de como poderia ser feita uma reparação por parte do Estado brasileiro. O ideal seria se pudesse tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Mas no final de mandato eu também não quero. Isso vai ficar para o povo. A outra coisa é que pedisse para a imprensa que disse que eu era ladrão tanto tempo, só um pedido de desculpas. No Twitter, Lula disse que estava feliz e com a alma lavada. Sérgio Moro também se manifestou nas redes sociais. Ele observou que o relatório da ONU não inocenta Lula e nem nega a corrupção na Petrobras. Ele avalia que a decisão foi influenciada pela sentença do STF que anulou as condenações de Lula, classificada por Moro como um grande erro judiciário. O ex-juiz ainda cita votos vencidos no Comitê da ONU que corroboram que a atuação dele tenha sido legítima, sem perseguição política e referendada por 3 instâncias do Judiciário. Em outra publicação, Moro escreveu: Lula não foi inocentado nem pelo STF nem por esse Comitê da ONU. O mensalão do PT existiu, fato. A roubalheira na Petrobras também, todo mundo sabe. Então, não adianta dissimular. É como diz aquele rapaz, receba. Conosco na manhã desta sexta-feira, comentando as principais notícias do dia, José Maria Trindade, Amanda Klein, Ricardo Salles. Oi, Salles. Lula está com um discurso cada vez mais solto, aliviado com o posicionamento da ONU e também dizendo que essa união, que foi vista de forma com certa estranheza por algumas pessoas com Alckmin, faz parte de uma política. Adriana, bom dia a todos vocês e a todos que estão nos assistindo. Bom, essa ONU é um lixo, né? É impressionante como só tem posicionamento de esquerda, um bando de esquerdistas de diversos países que se juntam justamente, nesse caso especificamente, para tentar dar uma lavada na imagem do Lula. Essa história da ONU dar palpite sobre o que foi julgado no Brasil, sobre posturas de magistrados brasileiros, sobre teor do processo, é um verdadeiro absurdo. Primeiro que não tem relevância nenhuma, ninguém se importa com o que a ONU fala. Mas, para além disso, né, isso é uma coisa totalmente afrontosa à nossa soberania. A ONU não tem nada que dá palpite, não tem a melhor qualificação para dar esse tipo de opinião. O Lula é ladrão, sim, como todos dizem. Os petistas que compuseram o governo dele são ladrões também. Todos eles participaram de todos aqueles roubos na Petrobras, nos Correios, no Banco do Brasil, no BNDES, em todos os lugares, em todos os escândalos que nós sabemos muito bem. Se safaram tecnicamente por causa de uma decisão processual, apenas e tão somente processual. Ninguém disse que no mérito esses fatos não aconteceram. Nem disse o Supremo, nem disse o tal do Comitê da ONU, que também não interessa o que eles disseram. Ninguém pode dizer que no mérito
essas coisas não aconteceram. O que aconteceu foi única e exclusivamente uma discussão processual, não é? Que acabou anulando a condenação e mandando recomeçar do zero. Como o Lula já tem uma certa idade, todos esses fatos acabam prescrevendo. Portanto, essa narrativa que o Lula quer passar, essa imagem de quem vai recuperar o Brasil, não cola para ninguém, não cola de jeito nenhum. É só olhar as pessoas que estão em volta dele, você vê que estão ali vários daqueles que participaram justamente dos escândalos a que ele tenta dizer que agora está inocentado. Agora eu gostaria de escutar a Amanda Klein. Amanda, o que você achou desse posicionamento da ONU? Há quem diga que quando a ONU se manifesta sobre esse assunto, ela acaba tomando um lado político. Que leitura é possível fazer? Bom, primeiro, bom dia a todos vocês, bom dia aos meus colegas, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Olha, quem faz essa leitura é o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Na verdade, é um julgamento. Esse comitê é composto por 18 membros, indicados por vários países diferentes, então são membros imparciais, pessoas que são especialistas em direitos humanos. E a conclusão que elas chegaram é que justamente o julgamento a qual o ex-presidente Lula teve acesso no Brasil, ele é eivado de uma série de irregularidades. Por quê? Porque ele teria violado o direito a um julgamento imparcial, teria violado os direitos políticos do ex-presidente Lula e também os direitos à privacidade. Então, esse tribunal se debruçou durante inúmeros anos. A defesa do ex-presidente Lula é quem interpôs essa ação no Comitê de Direitos Humanos da ONU, do qual, aliás, o Brasil é signatário. Então, isso não fere de forma alguma a soberania do país. Muito pelo contrário, o país é um dos 173 signatários desse pacto internacional sobre direitos civis e políticos. Então, eles têm toda a legitimidade para fazer esse tipo de julgamento. E aí, depois de anos, depois dessa ação interposta pela defesa do Lula, chegaram a esse veredito, né, de que houve uma violação, de que uma série de garantias legais, jurídicas, que deveriam garantir imparcialidade no julgamento do ex-presidente Lula foram feridos. E eles se debruçaram sobre alguns fatos em particular. Por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, quando de forma nenhuma houve algum tipo de objeção do ex-presidente naquela época de prestar depoimento ou esclarecimentos à Lava Jato, a gravação de horas, o grampo de horas de conversa privadas de familiares e até de advogados do ex-presidente Lula, a divulgação de uma conversa entre Lula e Dilma na época, sendo que Dilma, obviamente, como presidente da República, num período, tinha foro privilegiado, aquilo foi divulgado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, houve uma série de irregularidades analisadas por esse comitê. O efeito prático disso, como o Brasil é signatário, então o governo brasileiro é obrigado em até 180 dias, ou seja, 6 meses, a dar algum tipo de resposta, né, para garantir que isso não vai, que tipo de reparação será feita ao ex-presidente Lula e de que isso não vá se repetir em outros julgamentos. E também o governo tem a obrigação de traduzir essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU e dar ampla publicidade, fazer uma ampla divulgação dessa decisão. Isso tem muito mais um efeito simbólico do que um efeito prático, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já anulou as condenações do ex-presidente Lula justamente por uma questão de territorialidade, aquilo não deveria ter sido julgado na Vara Federal de Curitiba, e também por uma questão de suspeição do ex-juiz e agora candidato ou quase candidato Sérgio Moro. O Supremo já havia chegado a essa decisão e isso sim teve efeitos práticos, porque reabilitou o ex-presidente Lula politicamente, tanto que ele é pré-candidato à presidência da República, e agora tem mais esse efeito simbólico do reconhecimento de um tribunal internacional da imparcialidade desse julgamento, ou seja, é mais um salvo-conduto que o ex-presidente Lula ganha para demonstrar na eleição de que ele foi vítima de arbitrariedade, segundo essas decisões, não estou nem entrando no mérito se eu concordo ou não, mas segundo essas decisões da arbitrariedade da justiça no Brasil. Zé Maria, que está em Brasília, bem-vindo, viu, Zé? De qual forma repercutiu por aí o posicionamento da ONU e como avalia esse último discurso de Lula? É uma avaliação política e as repercussões serão políticas. Isso será, evidentemente, usado na campanha, né? Muito bom dia, salve Adriana, Daniel e colegas aqui de bancada. Não se constrói um prédio iniciando pelo segundo andar e depois chegando ao terceiro. É preciso a base, e a base do PT e de Lula não são sólidas, não são organizações sólidas. Não se pode discutir mérito, ou seja, programa de campanha, com alguém que não respeita o Estado e que rouba dinheiro público. Esta é a realidade.
Olha, o ex-senador Pedro Simon batalhou a vida inteira tentando criar no Congresso Nacional a CPI dos corruptores, ou seja, a CPI das empreiteiras. A Lava Jato conseguiu e colocou na cadeia não só dirigentes políticos importantes, presidentes de partidos políticos, líderes, mas também os corruptores, a mão que compra os vendilhões do Congresso Nacional de sempre e integrantes do governo. Era assim, uma democracia fraudada. A reeleição de Dilma Rousseff custou mais de R$1 bilhão, segundo confissão de Palocci, que era um dos coordenadores de campanha. R$1 bilhão, ou seja, fraudou exatamente a democracia. Por outro lado, a economia também era fraudada. Essas empresas campeãs que a gente achava que eram boas, que estavam exportando tecnologia na área de construção, que nada, estavam exportando corrupção, ensinando o mundo inteiro como roubar dinheiro público. Era assim. E a Lava Jato chegou e mostrou, disse, olha, o rei está nu, isso não é uma roupa transparente. Esta é a realidade. No Brasil, houve aí a criação de dois mundos, um paralelo do faz de conta, com Lula fazendo essas promessas, dizendo que vai fazer aquilo, aquilo outro, vai fazer nada. Daqui até outubro, nós temos no meio do caminho uma campanha eleitoral, e aí serão discutidos todos os pontos da Lava Jato, serão discutidos todos os pontos de cada candidato. O que há de realidade, Adriana, é que em outubro, a eleição está polarizada. Em outubro, nós, os brasileiros, seremos chamados para decidir ou o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula e a volta de todos esses desacertos que levaram o Brasil ao brejo. O caminho foi interrompido com o impeachment de Dilma.